Cristão mudo sob a vara de provação ou A alma silente com antídotos soberanos. Parte 3. Por Thomas Brooks, de 1608 a 1680. Traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Nós lemos em Lamentações 3 versos 27 a 33. 27 Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. 28 Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. 29 Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. 30 Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. 31 O Senhor não rejeitará para sempre. 32 Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. 33 Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Nesta escritura, você pode observar estas 5 conclusões. Primeiro, e de maneira mais geral, que as aflições devem funcionar para o bem das almas. 27. É bom que um homem aguente o jugo enquanto jovem. Uma alma graciosa conclui secretamente, como as estrelas brilham mais intensamente durante a noite, assim Deus fará minha alma brilhar e cintilar como ouro, enquanto eu estiver nesta fornalha e quando eu sair da fornalha da aflição. Jó 23 verso 10 Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Foi bom para mim ser afligido para aprender seus decretos. Salmo 119 verso 71. Certamente, como a degustação de mel abriu os olhos de Jonatas, também esta cruz, esta aflição, abrirá meus olhos. Com esse golpe, chegarei a ter uma visão mais clara dos meus pecados e de mim mesmo, e uma visão mais completa do meu Deus. Jó 33 versos 27 e 28. 40 versos 4 e 5. 13 versos 1 a 7. Certamente esta aflição continuará no expurgo da minha escória. Isaías 1 verso 25. Certamente, como a lavoura do solo mata as ervas daninhas, e a angústia quebra torrões duros, então essas aflições matarão meus pecados e amolecerão meu coração. Oséias 5 verso 15, 6 versos 1 a 3. Certamente, como o gesso extrai o núcleo infeccioso, assim, as aflições que estão sobre mim extrairão o âmago do orgulho, o âmago do amor próprio, o âmago da inveja, o âmago do mundanismo, o âmago da formalidade, o âmago da formalidade, o âmago da hipocrisia. Salmo 119 versos 67 e 71. Certamente por essas aflições, o Senhor crucificará meu coração cada vez mais ao mundo, e o mundo ao meu coração. Gálatas 6 verso 14. Salmo 131 versos 1 a 3. Certamente por essas aflições, o Senhor removerá o orgulho da minha alma. Jó 33 versos 14 a 21. Certamente essas aflições são apenas as facas de podar do Senhor, pelas quais ele sangra meus pecados, e poda meu coração, tornando-o mais fértil e frutífero. Elas são apenas a porção do Senhor, pela qual ele me limpará e me livrará das doenças e enfermidades espirituais, que são mais mortais e perigosas para minha alma. A aflição é uma poção, que eliminará todas as doenças da alma, melhor do que todos os outros remédios. Zacarias 13 versos 8 e 9. Certamente isso aumentará minhas experiências espirituais. Romanos 5 versos 13 e 4. Certamente por esta serei mais participante da santidade de Deus. Heb 12.10. Como o sabão escuro faz roupas brancas, aflições afiadas fazem corações santos. Certamente por estas Deus se comunicará mais comigo. Oséias 2 verso 14. Certamente por essas aflições, o Senhor atrairá cada vez mais meu coração para procurá-lo. Isaías 36.16. Tatiano disse aos gregos pagãos que, quando estivessem doentes, mandariam que seus deuses estivessem com eles, como Agamenon fez no cerco de Troia, e chamou seus 10 conselheiros. Oséias 5 verso 15. Nas suas aflições, eles me procurarão desde cedo. Em tempos de aflição, os cristãos buscarão diligentemente e rapidamente o Senhor. Certamente por essas provações e problemas, o Senhor fixará minha alma mais do que nunca nas grandes preocupações do mundo eterno. João 14 versos 1 a 3, Romanos 8 versos 17 e 18, 2 Coríntios 4 versos 16 a 18. Certamente por essas aflições o Senhor trabalhará em mim mais ternura e compaixão para com aqueles que são aflitos. Hebreus 10 verso 34, 13 verso 3. Os romanos puniram alguém que foi visto olhando pela janela com uma coroa de rosas na cabeça, em um período de calamidade pública. As aflições abalam as atrações carnais do mundo, que podem nos atrair. A aflição diminui a luxúria da carne interior, que mais poderia nos prender, e diminui o espírito em sua luta contra a carne e o mundo, por tudo que prova uma grande vantagem para nós. Em segundo lugar, as aflições devem mantê-los humildes. Lamentações 3 verso 29.
põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Alguns dizem que essas palavras são uma alusão à maneira daqueles que, tendo sido vencidos e subjugados, pousam o pescoço aos pés do conquistador para serem pisoteados e lambem o pó que está sob os pés do conquistador. Outros encaravam as palavras como uma alusão aos pobres peticionários, que se jogavam aos pés dos príncipes, para que pudessem despertar pena e compaixão por eles. Como li sobre Aristipo, que caiu no chão diante de Dionísio e beijou seus pés, quando lhe apresentou uma petição, e, perguntado o motivo, respondeu: ele tem os ouvidos nos pés. Tome como quiser, isso nos mostra que os corações santos serão humildes sob a mão aflitiva de Deus. Quando a vara de Deus estiver sobre suas costas, suas bocas. Terceiro, a terceira conclusão que acalma a alma você tem em Lamentações 3 verso 31, porque o Senhor não rejeitará para sempre, nem sempre a vara estará sobre as costas dos justos. À noite, terror repentino. Antes da manhã, já se foi. Isaías 17 verso 13. Como Atanásio disse a seus amigos, quando eles vieram lamentar sua miséria e banimento, não passa de uma pequena nuvem, e ela desaparecerá rapidamente. Não existem aflitos de Deus que não tenham seus intervalos e trégua. Sim, é por tão pouco tempo que a mão do Senhor repousa sobre o seu povo, que Lutero não consegue diminuir o suficiente para atenuá-lo, pois ele chama isso de uma pequena cruz que levamos, Isaías 26 verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. A indignação não apenas passa, mas passa rapidamente e nitidez repentina das aflições dos santos são demonstradas pelo trabalho de parto de uma mulher, João 16 verso 21, que é agudo, curto e repentino. Quarto, a quarta conclusão de silenciar a alma você tem em Lamentações 3.32. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Na ira, Deus se lembra da misericórdia, Abacuque 3 verso 2. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Salmo 30. 5. Seu luto durará até amanhã. Deus transformará a noite de inverno em dia de verão, os suspiros em canto, a tristeza em alegria, o luto em música, o amargo em doce, o deserto em um paraíso. A vida de um cristão é preenchida com intercâmbios de doença e saúde, fraqueza e força, desejo e riqueza, desgraça e honra, cruzes e confortos, misérias e misericórdias, alegrias e tristezas, alegria e luto. Todo mel nos prejudicaria, todo absinto iria nos desfazer. Uma composição de ambos é a melhor maneira do mundo para manter nossas almas em uma constituição saudável. É melhor e mais importante para a saúde da alma que o vento quente do sul da misericórdia e o vento frio do norte da adversidade soprem sobre ele. E apesar de todo o vento que sopra, soprar bem para os santos, mas certamente seus pecados morrem mais, e suas graças prosperam melhor, quando estão sob o frio, seco e cortante vento norte da calamidade, bem como sob o caloroso e nutritivo vento sul de misericórdia e prosperidade. Quinto, a quinta conclusão que acalma a alma você tem em Lamentações 3 verso 33, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Os cristãos concluem que o coração de Deus não estava em suas aflições, embora sua mão estivesse. Ele não se deleita em afligir seus filhos, contra a vontade do seu coração. É uma tristeza para ele ser doloroso para eles, uma dor para ele puni-los, uma tristeza para ele ter que atingi-los. Ele não tem vontade, desejo, inclinação ou disposição para a obra de aflição de seu povo, e, portanto, ele chama isso de obra estranha, Isaías 28.21. Misericórdia e castigo fluem de Deus, como o mel e o aguilhão da abelha. A abelha produz mel de sua própria natureza, mas ela não pica, senão quando é provocada. Deus se deleita em mostrar misericórdia, Miqueias 7.18. Ele não tem prazer em entregar seu povo à adversidade, Oséias 11 verso 8. Misericórdia e bondade fluem dele livremente, naturalmente. Ele nunca é severo, nunca duro. Ele nunca pica, ele nunca nos aterroriza, senão quando ele é tristemente provocado por nós. A mão de Deus às vezes pode estar muito dura sobre seu povo, quando seu coração, suas afeições, naquele mesmo momento, anseiam por seu povo. Jeremias 31 versos 18 a 20. Ninguém pode dizer como está o coração de Deus, pela mão dele. A mão de misericórdia de Deus pode estar aberta àqueles contra os quais seu coração está posto, como você vê nos ricos e pobres tolos, e rico na parábola do mendigo, no Evangelho. E a mão severa dele pode estar sobre aqueles em quem ele colocou seu coração, como você pode ver em Jó e Lázaro. E assim você vê aquelas conclusões graciosas, abençoadas e calmantes da alma sobre as aflições, que um silêncio santo e prudente inclui. Fique quieto diante do Senhor e espere pacientemente por ele,
Não se preocupe quando os homens tiverem êxito em seus caminhos, quando executarem seus planos perversos. Salmos 37, verso 7. Em sexto lugar, um silêncio sagrado e prudente inclui e recebe uma carga estrita, um comando solene, que a consciência impõe à alma para ficar quieta. Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Eu te ordeno, ó minha alma, para não murmurar. Eu te ordeno, ó minha alma, que seja muda e sossegada sob a mão aflitiva de Deus. Enquanto Cristo impunha uma ordem, sobre os ventos violentos e os rugidos dos mares revoltos, Mateus 8, verso 26, fique quieto, e houve uma grande calma. Assim, a consciência impõe à alma que fique quieta e calma. Salmo 27, verso 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Paz, ó minha alma. Fique quieta, deixe seu resmungo, deixe seu murmúrio, deixe sua queixa, deixe sua irritação, e coloque a mão sobre a boca e fique em silêncio. A consciência acalma e acalma todos os tumultos que existem na alma, por raciocínios semelhantes aos do escrivão de Éfeso que acalmou esse tumulto, Atos 19.40. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Ó minha alma! Fique quieto, caso contrário, um dia você será questionado por todos os murmúrios internos, tumultos e paixões que estão em você, pois não há causa suficiente por que você deve murmurar ou brigar, sob a justa mão de Deus. Sétimo. Um silêncio sagrado e prudente inclui rendição, renúncia a Deus, enquanto estamos sob a mão aflitiva dele. A alma silenciosa se entrega a Deus. A linguagem secreta da alma é esta: Senhor, aqui estou eu, faça comigo o que quiser, escreva-me como quiser, entrego-me à sua disposição. Havia uma boa mulher que, quando estava doente, sendo questionada se estava disposta a viver ou morrer, respondeu: o que Deus quiser. Mas disse aquele que ficou à frente: se Deus o referisse a você, qual você escolheria? Verdade, disse ela, se Deus me dissesse, eu remeteria de volta a ele novamente. Esta era uma alma que valia ouro. Bem, diz uma alma graciosa, o homem ambicioso se entrega às suas honras, mas eu me entrego a Deus. O homem voluptuoso se entrega a seus prazeres, mas eu me entrego a Deus. O homem avarento se entrega às suas malas de dinheiro, mas eu me entrego a Deus. O homem devasso se entrega à sua luxúria, mas eu me entrego a Deus. O bêbado se entrega a seus copos, mas eu me entrego a Deus. O papista se entrega a seus ídolos, mas eu me entrego a Deus. O turco se entrega a seu Maomé, mas eu me entrego a Deus. O herege se entrega às suas opiniões heréticas, mas eu me entrego a Deus. Senhor, põe sobre mim o fardo que você quiser, apenas deixe seus braços eternos debaixo de mim. Ataque, Senhor, ataque e não poupe, pois estou deitado na sua vontade. Aprendi a dizer amém ao seu amém. Você tem um interesse maior em mim do que eu, e, portanto, eu me entrego a você, e estou disposto a estar à sua disposição, e estou pronto para receber qualquer impressão que possa me causar. Ó bendito Senhor! Você me disse repetidas vezes, como uma vez o rei de Israel disse ao rei da Síria: eu sou seu, e tudo que tenho é seu. 1 Reis 20, verso 4. Deus diz: eu sou seu, ó alma, para salvá-lo. Minha misericórdia é sua para perdoá-lo. Meu sangue é seu para purificá-lo. Meus méritos são seus para justificá-lo. Minha justiça é sua para vesti-lo. Meu espírito é seu para guiá-lo. Minha graça é sua para enriquecê-lo. Minha glória é sua para recompensá-lo. E, portanto, diz uma alma graciosa: não posso deixar de me resignar a você. Senhor, aqui estou, faça comigo o que parecer bom aos seus próprios olhos. Sei que a melhor maneira de ter minha própria vontade é resignar-me à sua vontade e dizer amém ao seu amém. Eu li sobre um cavalheiro que, encontrando um pastor em uma manhã nublada, perguntou-lhe que tempo seria. Será, diz o pastor, o clima que me agrada. E, sendo gentilmente solicitado a expressar seu significado, respondeu: Senhor, será o clima que agrada a Deus, e qualquer que seja o clima que agrade a Deus, agrada-me. Quando a vontade de um cristão é moldada na vontade de Deus, ele certamente tem sua vontade. Mas, oitavo e último, um santo, um silêncio prudente, acolhe um paciente que espera no Senhor sob nossas aflições até a libertação chegar. Salmo 11 versos 1 a 3, Salmo 62 verso 5. Minha alma, espere apenas em Deus, pois a minha expectativa é dele.
Lamentações 3 verso 26, é bom que um homem espere, e em silêncio, ou como o hebraico diz silenciosamente, espera pela salvação do Senhor. O fazendeiro espera pacientemente pelos preciosos frutos da terra, o marinheiro espera pacientemente pelo vento e pela maré, o vigia pacientemente espera pelo amanhecer do dia. E o mesmo acontece com a alma silenciosa na noite da adversidade, pacientemente espera pelo alvorecer do dia da misericórdia. Tiago 5 versos 7 e 8. As misericórdias de Deus não são chamadas de velozes, mas de supremacia, e, portanto, uma alma graciosa espera pacientemente por elas. E assim você vê quão gracioso é um silêncio prudente. A terceira coisa é descobrir o que está incluído em um santo, um silêncio prudente sob aflição. Agora, há 8 coisas que uma santa paciência inclui: doenças, dores, enfermidades. Todas elas são filhas do pecado, e aquele que não é sensível a elas como nascimentos e produtos do pecado, apenas acrescenta ao seu pecado e provoca o Senhor a aumentar seus sofrimentos. Isaías 26 versos 9 a 11. Deus nunca será cobrado por sentir seu fardo, se ele não se irrita nem desmaia. A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. A graça é de uma nobre descendência, não transforma homens em robôs nem em estoicos. Quanto mais graça, mais sensatos somos das sobrancelhas franzidas e dos golpes e de um pai descontente. Embora Calvino, sob suas maiores provações, nunca fosse ouvido murmurando, ainda assim ele era ouvido com frequência dizendo: "Quanto tempo, Senhor, quanto tempo?" Um piedoso comandante sendo baleado em batalha, quando o ferimento foi revistado e a bala tirada, alguns de pé, com pena de sua dor, ele respondeu: "Embora eu gema, ainda assim eu bendigo a Deus, e não resmungo." Deus permite que seu povo gema, embora que não se queixe. É um pecado provocador de Deus ficar estúpido e sem sentido sob a mão aflitiva de Deus. Deus aquecerá a fornalha de aflição do homem 7 vezes mais quente, que está na fornalha, mas não assente. O médico, quando descobre que a poção que deu ao paciente não funcionará, ele a repete com uma mais forte, e se isso não funcionar, ele dá outra ainda mais forte. Se um emplastro não servir, o cirurgião aplica o que é mais corrosivo, e se isso não funcionar, então ele usa seu bisturi. Assim, quando o Senhor sofre, e os homens não sentem, quando ele ataca e eles não se entristecem, quando ele os fere, e eles não acordam, a fornalha fica mais quente do que nunca. Então sua fúria queima, então ele coloca ferro sobre ferros, ferrolho sobre ferrolho, e corrente sobre corrente, até que tenha feito da vida deles um inferno. Aflições são os remédios dos santos. E onde você lê em toda a Escritura que algum dos santos bebeu desses remédios, e não era sensível a isso? Segundo, um silêncio santo e prudente não exclui a oração pela libertação de nossas aflições. Embora o salmista ponha a mão sobre a boca no texto, ele ora por libertação. Tempos de aflição, por ordem do próprio Deus, são tempos especiais de súplica. O coração de Davi estava mais afinado que sua harpa, mas então ele ora e logo clama: "Volte para o seu descanso, minha alma." Jonas ora no ventre do grande peixe, e Daniel ora quando está entre os leões, e Jó ora quando está no monte de cinzas, e Jeremias ora quando está na masmorra. Sim, os marinheiros pagãos, por mais fortes que fossem, quando em uma tempestade pedem que todo homem clame ao seu Deus, Jonas 1 versos 5 e 6. Invocar a Deus, especialmente em tempos de angústia e aflição, é uma lição de que muita luz e lei da natureza ensina. O mensageiro persa, embora pagão, diz o seguinte: "Quando as forças gregas perseguiram calorosamente nosso exército, e precisamos nos aventurar sobre a grande água Strimon, congelada, então, começando a derreter, quando morríamos por 100 a 1. Com meus olhos eu vi muitos daqueles galantes que eu ouvia antes com tanta ousadia sustentar que não havia Deus, todo mundo ajoelhado, e orando com devoção para que o gelo se sustentasse até que eles o superassem. E a natureza pagã cega fará mais que a graça. Se o tempo da aflição não é um tempo de súplica, não sei o que é. Como existem 2 tipos de antídotos contra o veneno, isto é, quente e frio. Portanto, existem 2 tipos de antídotos contra todos os problemas e aflições desta vida. Isto é, a oração e a paciência, uma quente, a outra fria, uma que apaga, a outra que vivifica. Crisóstomo entendeu bem o suficiente quando ele clamou: "Ó", diz ele, "é mais amargo que a morte ser roubado de oração." Então observa que Daniel preferiu correr o risco de sua vida a perder sua oração. Bem, esta é a segunda coisa. Um silêncio santo não exclui a oração, mas... Terceiro, um silêncio prudente e santo não exclui que os homens sejam gentilmente afetados e afligidos por seus pecados, como causa meritória de todas as suas tristezas e sofrimentos. Lá 3.39, 40. Por quê, pois,
se queixa o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los. Era um bom ditado. Não escondo meus pecados, mas os mostro. Não os limpo, mas os espalho. Não os desculpo, mas os acuso. O começo da minha salvação é o conhecimento da minha transgressão. Quando alguns disseram ao príncipe Henry, aquele querido da humanidade, que os pecados do povo lhe trouxeram essa aflição. Oh não! Disse ele, eu tenho pecados suficientes para causar isso. Pequei, diz Davi, mas o que essas pobres ovelhas fizeram? Segundo Samuel 24 verso 17. Quando um cristão está sob a mão aflitiva de Deus, ele pode muito bem dizer: eu posso agradecer a este meu orgulhoso coração, este coração mundano, este coração perverso, este coração formal, este coração opaco, este coração oposto, este meu egoísta coração. Pois este cálice é tão amargo, essa dor é tão dolorosa, essa perda é tão grande, esta doença é tão desesperada, essa ferida é tão incurável. É o meu próprio eu, o meu próprio pecado, que causou essas inundações de dores em mim. Mas, em quarto lugar, um silêncio santo e prudente não exclui o ensino e a instrução de outros quando estamos aflitos. As palavras dos aflitos se fecham. Elas muitas vezes trabalham fortemente, poderosamente, estranhamente de maneira salvadora, sobre as almas e consciências dos outros. Muitas das epístolas de Paulo foram escritas para as igrejas quando ele estava na prisão, ou seja, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Ele gerou Onésimo em suas prisões, FM 10. E muitos dos irmãos no Senhor se tornaram audaciosos e confiantes com suas prisões, e foram confirmados e feitos participantes da graça por seu ministério, quando ele estava em laços, Filipenses 1 versos 7 a 14. Sem dúvida, muitos ficaram felizes com as palavras dos aflitos. A língua dos aflitos tem sido para muitos como prata escolhida. As palavras dos aflitos muitas vezes são agradáveis e lucrativas, fazem cócegas no ouvido e vencem o coração. Elas deslizam insensivelmente nas almas dos ouvintes e trabalham eficazmente no seu coração. Eclesiastes 10 verso 12. As palavras da boca do sábio são graciosas. Jerônimo lê: as palavras da boca de um homem sábio são graça. Eles ministram graça aos outros e ganham graça e favor dos outros. Lábios graciosos fazem corações graciosos. Palavras graciosas são uma graça, um ornamento para quem fala e são um conforto, um prazer e uma vantagem para quem ouve. Agora, as palavras da boca de um sábio nunca são mais graciosas do que quando ele está mais aflito e angustiado. Agora, você encontrará mais valor e peso nas palavras dele. Agora seus lábios, como os da esposa, são como um fio de escarlate. Eles ficam vermelhos ao falar muito de um Cristo crucificado, e são finas como um fio, não inchadas com discursos vãos e inúteis. Agora sua boca fala de sabedoria, e sua língua fala juízo, pois a lei do Senhor está em seu coração. Salmo 37 verso 30. Agora seus lábios caem como favos de mel, Cantares 4 verso 1 litro. Agora sua língua é uma árvore de vida, cujas folhas são medicinais, Provérbios 12 verso 18. Como as trombetas de prata soaram mais alegres para os judeus no dia de sua alegria, assim a boca de um homem sábio, como uma trombeta de prata, soa com mais alegria e vantagem para os outros nos dias de sua tristeza. Números 10 verso 10. O pagão poderia dizer: quando um sábio fala, ele abre o rico tesouro e guarda-roupa de sua mente. Assim posso dizer, quando um santo aflito fala: ó, a pérola, os tesouros que ele espalha. Mas, em quinto lugar, um silêncio santo e prudente não exclui o luto moderado ou o choro sob a mão aflitiva de Deus. Isaías 38. 3. E Ezequias chorou dolorosamente, ou, como diz o hebraico, chorou com grande choro. Mas o Senhor não estava descontente com ele por seu grande choro? Não. Verso 5. Ouvi suas orações, vi suas lágrimas, eis que acrescentarei a seus dias 15 anos. Deus também tinha uma garrafa para as lágrimas, como uma bolsa para os pecados. Salmo 56. 8. Não há água tão doce quanto as lágrimas dos santos, quando elas não transbordam nas margens da moderação. Lágrimas não são mudas, eles têm voz e sua oratória é de grande prevalência com Deus Todo-Poderoso. Portanto, o profeta que chora pede lágrimas. Lamentações 2 verso 18. Que suas lágrimas fluam como um rio dia e noite, não se alivie, não cesse a menina dos seus olhos, ou, como diz o hebraico, não fique calada a filha dos seus olhos. O que chamamos de pupila ou menina do olho, os hebreus chamam de filha do olho, porque é tão querida e sensível ao homem quanto a filha única, e porque aí aparece a semelhança de uma filha pequena. Sobre quais palavras, diz Belarmino, grita em voz alta, não com a língua,
mas com os olhos, não com suas palavras, mas com suas lágrimas, pois essa é a oração que faz a entrada mais forçada nos ouvidos do grande Deus do céu. Quando Deus ataca, Ele espera que devemos tremer. Quando sua mão está erguida, Ele espera que nossos corações se abaixem. Quando Ele tem a vara na mão, Ele espera que devemos ter lágrimas nos olhos, como você pode ver comparando essas escrituras juntas, Salmo 55. Verso 2, 38 verso 6, Jó 30 versos 26 a 32. Diz o poeta grego, quanto melhores forem, eles estão mais inclinados a chorar, especialmente sob aflição. Como você pode ver em Davi, cujas lágrimas, em vez de pedras preciosas, eram os ornamentos comuns de sua cama, como Jonatas, Jó, Esdras, Daniel, etc. Como, diz alguém, Deus enxugará minhas lágrimas no céu, se eu não derramar nenhuma na terra? E como vou colher alegria, se não semearem lágrimas? Nasci com lágrimas e morrerei com lágrimas. E por que então devo viver sem elas neste vale de lágrimas? Há também um tempo para chorar, como há um tempo para rir, e um tempo para lamentar, bem como um tempo para dançar. Eclesiastes 3 verso 4. A roupa de luto entre os judeus era roupa preta. Salmo 43 verso 2. Por que você vai lamentar? A palavra hebraica significa preto. Por que você vai de preto? Às vezes, os cristãos devem adiar seus ornamentos alegres e vestir suas roupas pretas de luto. Êxodo 33. 3:6. Mas, em sexto lugar, um silêncio gracioso e prudente não exclui suspiros, gemidos ou rugidos sob aflições. Um homem pode suspirar, gemer e rugir sob a mão de Deus, e ainda assim ficar calado. Não é suspirar, mas murmurar. Não é gemer, mas resmungar. Não é rugir, mas murmurar, o que é oposto a um silêncio santo. Êxodo 2 verso 23. E os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão. Jó 3 verso 24. Pois meu suspiro vem antes de eu comer. Seus suspiros, como mau tempo, foram enviados e não solicitados. Então Salmo 38. 9. Senhor, todo meu desejo está diante de você, e nenhum gemido está escondido de você. Salmo 102 verso 5. Por causa da voz dos meus gemidos, meus ossos se apegam à minha pele. Jó 3 verso 24. E meus rugidos são derramados como as águas. Salmo 38. 8. Estou fraco e dolorido. Eu rugi por causa da perturbação do meu coração. Salmo 22. 1. Meu Deus! Meu Deus! Por que você me abandonou? Por que você está tão longe de me ajudar? Das palavras do meu rugido. Salmo 32, verso 3. Quando mantive o silêncio, meus ossos envelheceram através dos meus rugidos o dia inteiro. Ele ruge, mas não se enfurece. Quando um homem está no limite, a natureza o leva a rugir, e a lei da graça não é contra isso. E apesar de suspirar, rugir, gemer, não pode libertar um homem de sua miséria, mas eles dão alguma facilidade a um homem sob sua miséria. Quando Salom chorou pela morte de seu filho, alguém lhe disse: chorar não ajudará. Ele respondeu: ai! Choro, porque chorar não vai ajudar. Assim, um cristão muitas vezes suspira, porque suspirar não ajuda, e ele geme, porque gemer não ajuda, e ele ruge, porque rugir não ajudará. Às vezes, as tristezas dos santos são tão grandes que todas as lágrimas secam, e elas não podem ficar à vontade chorando, e, portanto, com um pouco de facilidade, caem suspirando e gemendo. E isso pode ser feito, e ainda assim o coração pode ficar quieto e silencioso diante do Senhor. Pedro chorou e soluçou, e ainda assim ficou em silêncio. Às vezes, os suspiros e gemidos de um santo contam, de alguma maneira, o que sua língua não pode expressar de maneira alguma. Mas, sétimo, um santo, um silêncio prudente, não exclui o uso de meios justos ou legais, pelos quais as pessoas possam ser libertadas de suas aflições. Deus não teria seu povo tão apaixonado por suas aflições, como não usar os meios justos que os livrem de suas aflições. Mateus 10 verso 23. Mas quando eles te perseguirem nesta cidade, fujam para outra. Atos 12 verso 5. Quando Pedro estava na prisão, os santos se aglomeravam para orar, como diz o original, e eram tão instantâneos e fervorosos com Deus em oração, que imploravam e sitiavam o Senhor. Saltavam à porta do céu, para que Deus não tivesse descanso, até que, por muitos milagres de poder e misericórdia, ele tenha devolvido Pedro como um favor íntimo para eles. Depois de muitos dias, os judeus conspiraram para matá-lo, mas Paulo soube do plano deles. Dia e noite eles vigiavam atentamente os portões da cidade para matá-lo. Mas seus seguidores o pegaram à noite e o abaixaram numa cesta através de uma abertura na parede.
Atos 9 verso 23 a 25. O sangue dos santos é precioso aos olhos de Deus, e não deve ser vil aos seus próprios olhos. Quando a providência abre uma porta de fuga, não há razão para que os santos se estabeleçam como alvos para os inimigos atirarem. 2 T's 3. 2. Os apóstolos desejavam que os irmãos orassem por eles, para que fossem libertados de homens perversos e maus, porque todos os homens não têm fé. É uma misericórdia que vale a pena buscar, ser libertado das mãos de homens maus, vilões e problemáticos. As aflições são más em si mesmas, e podemos desejar e nos esforçar para ser libertados delas. Tiago 5 versos 14 e 15, Isaías 38 versos 18 a 21. Os meios interno e externo devem ser usados para nossa própria preservação. Se Noé não tivesse construído uma arca, ele teria sido varrido pelo dilúvio, embora estivesse com Nimrod e sua gangue na Torre de Babel, que foi elevada à altura de cerca de 2.000 pés. Embora possamos não confiar em meios, no entanto, podemos e devemos usar os meios. No uso deles, observe somente aquele Deus que pode abençoá-lo e você faz seu trabalho. Como o piloto que guia o navio, coloca a mão no leme e olha a estrela que o dirige ao mesmo tempo. Assim, quando sua mão estiver sobre os meios, olhe para seu Deus, e a libertação virá. Também podemos negligenciar a Deus negligenciando os meios, ou confiando nos meios. É melhor usá-los, e no uso deles, viver acima deles. Agostinho fala de um homem que, tendo caído em uma cova, alguém perguntou como ele entrou na cova. Disse o pobre homem, não me pergunte como eu entrei, mas ajude-me e me diga como posso sair. A aplicação é fácil. Mas, oitavo e, finalmente, um silêncio santo e prudente não exclui uma queixa justa e sóbria contra os autores, contratantes, instigadores ou instrumentos de nossas aflições. 2 Tim. 4.14. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe retribuirá pelo que fez. Este Alexandre é concebido por alguns como aquele que é mencionado em Atos 19.33, que estava tão perto de Paulo em Éfeso, que correu o risco de perder a vida ao aparecer ao seu lado. No entanto, se professantes gloriosos se tornarem perseguidores furiosos, os cristãos poderão reclamar. 2 Coríntios 11 verso 24. 5 vezes diferentes os judeus me deram 39 chicotadas. Maimônides, eles infligem, não mais do que 40 açoites, embora ele seja tão forte quanto Sansão, mas, se ele é fraco, diminui esse número. Eles açoitaram Paulo com a maior severidade, fazendo sofrer tantas vezes os extremos da lei judaica, quando, como aqueles que eram fracos, tiveram seu castigo mitigado, ver. 25. 3 vezes fui espancado com varas, isto é, pelos romanos, cujo costume era espancar os culpados com varas. Se o faraó faz Israel gemer, Israel pode apresentar sua queixa contra o faraó ao guardião de Israel, Êxodo 2. Se o orgulhoso e blasfemo rei da Síria vier com seu poderoso exército para destruir o povo do Senhor, Ezequias poderá espalhar sua carta de blasfêmia diante do Senhor. Isaías 37 versos 14 a 21. Dizia Sócrates que todo homem nesta vida precisava de um amigo fiel e de um inimigo amargo, aquele para aconselhá-lo e o outro para fazê-lo olhar sobre ele, e este Ezequias encontrou-o por experiência. Embora o arco de José permanecesse em força, e o braço de suas mãos se fortalecesse pelas mãos do poderoso Deus de Jacó, no entanto, José pode dizer que os arqueiros, ou os mestres de flechas, como o hebraico diz, têm sofrido severamente com ele, atiraram nele e o odiaram. Gênesis 49.23, 24. E, assim, Davi se queixou tristemente de Doeg. Sim, o próprio Cristo, que era o modelo mais perfeito para o silêncio sob as mais severas provações, reclama contra Judas, Pilatos e o resto de seus perseguidores. Salmo 69 versos 20, 30, etc. Sim, embora Deus faça com que os inimigos de seu povo sejam os trabalhadores que o servirão e os enquadrarão para o seu edifício, sendo ourives para adicionar pérolas à coroa, sendo varas para tirar o pó, ser escória para limpar a ferrugem, ser fogo para limpar a escória deles, e água para purificar sua imundície, carne e mundanismo. Todavia eles podem apontar para eles e derramar suas queixas a Deus contra eles. Salmo 132. 2:18. Esta verdade, eu poderia cumprir por mais de 100 textos das Escrituras, mas é hora de chegar às razões da questão.